Fala galera do EJA, eu espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa aula aí de tipo de sujeito. Até o momento a gente viu o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, com a primeira possibilidade dele, que é os verbos na terceira pessoa do singular ou do plural, sem estar na oração o ele ou ela, o eles ou elas. Mas há outra possibilidade de ter o sujeito indeterminado, com o chamado índice de indeterminação do sujeito, que vai ser a partícula C. Para a gente analisar o C, essa partícula C, ligada ao verbo como índice de determinação do sujeito, eu tenho a necessidade de saber a predicação verbal. Por quê? Porque verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou verbo de ligação, quando estiverem na terceira pessoa do singular e quando tiver a partícula C, vai ser índice de determinação do sujeito, e esse C vai nos dizer que o sujeito dessa oração é indeterminado. Vamos ver isso na prática. Vamos no primeiro exemplo, que é com verbo transitivo indireto. Precisa-se de professores. Olha o verbo destacado, precisa-se. Automaticamente eu percebi em primeiro momento a presença do C, coligado ao verbo, tá? Ligado ao verbo. Então o que eu vou ter que pensar? Será que esse C é índice de indeterminação do sujeito? Como que eu vou analisar essa questão? Vou parar e vou olhar para o verbo. Primeira coisa, o verbo está na terceira pessoa do singular? Precisa, é ele ou ela precisa. Então, beleza, está na terceira pessoa do singular. Aí agora eu preciso saber qual é a transitividade do verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Precisa de que ou de quem? Precisou de que ou precisou de quem? Olha o que eu observo aí. Eu observo como resposta de professores. Então, se eu observei como resposta de professores, eu vi que esse verbo pede um complemento, que é de professores, então ele é transitivo. Agora, analisando a pergunta de que ou de quem, de é preposição. Preposição na pergunta, preposição na resposta. Logo, esse verbo é transitivo indireto. Então, eu tenho a possibilidade de ter índice de determinação do sujeito. Por quê? Eu tenho a partícula C, verbo da terceira pessoa do singular e verbo transitivo indireto. Então, esse C é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. É sempre dessa forma que eu vou ter que analisar. Vamos ver um exemplo com verbo intransitivo. Vive-se feliz aqui. O que eu observei? Verbo destacado, vive-se. O verbo está na terceira pessoa do singular e tem um C. Vamos então, para confirmar, eu preciso saber qual é a transitividade desse verbo vive aí. Quem vive, vive. É um verbo que não precisa de complemento para ter sentido. Logo, ele é intransitivo. Então, verbo na terceira pessoa do singular, partícula C e verbo intransitivo, esse C vai ser índice de determinação do sujeito e o sujeito indeterminado. E para continuar, o último exemplo que tem exemplo com verbo de ligação. Era-se mais calmo antigamente. Olha o verbo destacado. Era-se. Era-se. O verbo era é a flexão de terceira pessoa, tá? Do verbo ser. Ele era. Ela era. Então, eu tenho verbo na terceira pessoa do singular, partícula ser. Vamos ver qual é a transitividade do verbo. Verbo ser é um verbo de ligação. Então, confirma a ideia do índice de determinação do sujeito, e o sujeito da oração é indeterminado. Então, para ter sujeito indeterminado com índice de determinação do sujeito, eu sou obrigado a ter verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação na terceira pessoa do singular, mais o ser, que vai ser chamado de índice de determinação do sujeito, tá? Continuando aí. Agora a gente tem que ter cuidado. Por quê? Caso eu tenha verbo transitivo direto mais a partícula C, ou verbo transitivo direto e indireto mais a partícula C, aí a oração tem sujeito simples. Por quê? Tá? Porque
não vai ter índice de determinação do sujeito e a gente vai ver que esse ser vai se chamar pronome apassivador. Vamos ver no exemplo. Vende-se casas. Vamos observar o verbo vendem-se. Primeira coisa, ele não está no singular. Então já saiu da regra do índice de determinação do sujeito, só olhando aí. Mas vamos continuar. Vende-se. Qual é a transitividade do verbo vender? Quem vende, vende o quê? Vende algo. Então, vende o quê? Casas. Observa que a pergunta que foi feita não pede preposição, então não vai ter preposição na resposta. Logo, esse verbo é transitivo direto e esse ser vai ser chamado de pronome passivador. A gente vai ter a ideia de uma voz passiva. Para a gente achar o sujeito, a gente vai ter que inverter, botar da seguinte forma: casas são vendidas. Olha lá. Então, faz a pergunta do sujeito. O que são vendidas? Casas. Então, a ideia que a gente vai ter aí que o sujeito dessa oração, nesse caso com o verbo transitivo direto e mais o ser, vai ser casas, tá? Então, sujeito simples, um núcleo sujeito simples, ok? Tá? Quando nós temos esse verbo transitivo direto mais o ser, ou direto e indireto mais o ser, eu vou dizer que eu tenho voz passiva sintética. O que é isso? É o sujeito recebendo a ação do verbo, tá? Com o ser. E esse ser vai ser chamado de pronome apassivador. Ok? Só para a gente ter esse cuidado aí. Verbo transitivo direto e indireto, mais ser, tem o sujeito, faça a transformação, né? Vende-se casas, casas são vendidas. Alugam-se casas, casas são alugadas. Faça a pergunta do sujeito, faça o sujeito que vai ter sujeito. Ok? É o exemplo que foi dado aí, transferindo da voz passiva sintética para a analítica. Vende-se casas, casas são vendidas. Então a gente precisa fazer essa transformação, no caso, para a gente achar o sujeito da oração, ok? Seguindo aí. E para o último tipo de sujeito, que é a oração que não vai ter sujeito, ok? Quando a oração não tem sujeito, tá? O que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter verbo sempre na terceira pessoa do singular, ok? Se não tem sujeito à oração, o verbo não concorda com nenhum sujeito, então ele é obrigado a ficar na terceira pessoa do singular. E quando vai ocorrer? Em 3 casos. Vamos analisar o primeiro caso. Partir da letra A aí, com verbos que indiquem fenômenos da natureza. Choveu muito ontem, neva no sul. Choveu é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Não tem possibilidade de ter sujeito. Só fazer a pergunta. O que choveu? Quem choveu? Não tem como a gente identificar uma pessoa que vai praticar ou algo que vai praticar a ação desse verbo, tá? Eu vou chamar esse verbo de impessoal porque ele não admite ninguém que faça a ação dele, tá? E eu vou considerar como oração sem sujeito. Mesma coisa, neva no sul, neva, fenômeno da natureza, então oração sem sujeito. Seguindo, a segunda possibilidade de ter oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Há muitas vagas para o setor financeiro. Apareceu o verbo haver na terceira pessoa do singular. Grande possibilidade de ter oração sem sujeito. Tá? O que eu vou ter que fazer? Pego esse a, substituo pelo verbo existir, tá? Momentaneamente, existem muitas vagas para o setor financeiro. Deu sentido? Então, esse verbo haver está empregado no sentido do verbo existir. Então, a oração é sem sujeito. Houve graves acidentes na estrada. Olha o verbo haver aí. Observa que a frase toda está no plural e o verbo haver continua no singular. Por quê? Porque ele não tem sujeito para concordar. Vamos trocar, inverter o verbo haver e botar acontecer. Acontecem graves acidentes na estrada. Observa que o verbo haver então está no sentido de acontecer, então a oração é sem sujeito. E por último, da oração sem sujeito, é a letra C, com o verbo fazer, estar, haver, ser, ir, vir, passar
indicando tempo, tá? Exemplo, era em Londres. Alguma coisa era em Londres. Faça a pergunta: quem era em Londres? O que era em Londres? Tem possibilidade de a gente identificar um sujeito? Não tem. Então, oração sem sujeito. Já passa de 5 anos. Verbo passar, sentido de tempo decorrido, tá? Faz 10 anos que ele se foi. Faz 10 anos, olha, esse fazer aí no sentido de tempo decorrido, tempo que já passou. O que faz? Quem faz? Tem como a gente identificar o sujeito para praticar essa ação do verbo? Não. Oração sem sujeito. Está quente. Verbo está indicando clima. Está indicando clima. O que está quente? Quem está quente? Não tem a possibilidade de a gente achar o sujeito. Então, oração sem sujeito. Ok? Para a gente finalizar, a oração sem sujeito é o último tipo de sujeito. Vai ocorrer em 3 possibilidades. Olhei a oração e vi essas 3 possibilidades sem medo nenhum, oração sem sujeito. Primeiro, verbo indicando fenômeno da natureza. Segundo, verbo haver no sentido de existir ou acontecer. E terceiro, verbo fazer, estar, haver, ser, ir, vir, passar, indicando tempo decorrido ou clima, ok? Espero que tenham gostado da aula. Vamos fazer o exercício aí para a gente continuar aprendendo sobre e terminar sobre os tipos de sujeito. Tchau, tchau, galera.